Lição de número 7, o perigo da murmuração, segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Queridos irmãos, a prática da murmuração é prejudicial em todos os aspectos para o povo de Deus. Além de ser considerado um pecado, suas consequências são desastrosas, gerando mágoas, ressentimentos, confusões e retardando o progresso na jornada espiritual rumo ao céu. Aqueles que se entregam a esse pecado estão de forma clara declarando sua desconfiança em Deus e em sua soberania. Agir dessa maneira equivale a questionar a capacidade divina de conduzir nossas vidas de forma correta. O cristão, portanto, deve evitar a murmuração a todo custo. O cristão é chamado a cultivar uma atitude de gratidão, confiança e contentamento, reconhecendo as bênçãos de Deus em sua vida e buscando manter uma postura de fé, mesmo diante das adversidades. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre de 2024 o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar no céu. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 7, o perigo da murmuração. Lembrando, meus queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7, o perigo da murmuração. Texto áureo diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe tem dois textos. O primeiro texto é o livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 1 até o 7, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e o versículo de número 11. Meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é
explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. O segundo objetivo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, vamos estudar a murmuração na Bíblia, o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores. No segundo ponto, vamos estudar murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Estudaremos os seguintes subtópicos: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. E o segundo tópico, a murmuração contra Deus. E no terceiro tópico, por que é perigoso murmurar? Meus queridos irmãos, no terceiro ponto estudaremos o seguinte tema: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. No primeiro tópico, o fim dos israelitas murmuradores. No segundo tópico, o destino dos murmuradores. E no terceiro tópico, os males da murmuração. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a murmuração na Bíblia. E o primeiro tópico, o que é murmurar? Veja, queridos irmãos, que a Bíblia aborda a murmuração como um pecado, um comportamento e uma atitude pecaminosa, pois, ao agir dessa maneira, o crente se opõe aos planos estabelecidos por Deus, demonstrando uma falta de submissão à vontade de Deus. A murmuração é caracterizada pela ingratidão, insolência, rebeldia, descrença, falta de fé e resistência à obediência divina. Elementos que foram claramente evidenciados na vida dos israelitas durante sua caminhada no deserto, resultando em atrasos, fracassos e até mesmo morte para muitos deles. Queridos irmãos, é importante afirmar que a vida espiritual é prejudicada pelo pecado da murmuração, pois ele compromete nossa comunhão tanto com Deus quanto com nossos irmãos. Veja, a murmuração não apenas prejudica a comunhão do crente com Deus, mas também afeta seu relacionamento com os outros. O escritor aos Hebreus exorta os crentes a buscarem a paz com Deus e com todos, destacando a importância de manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Leia Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14. Meus irmãos, para progredir na vida espiritual, é essencial abandonar o pecado da murmuração. Eu convido você agora para estudarmos o segundo tópico, o comportamento dos murmuradores. Veja, os registros bíblicos nos fornecem exemplos vívidos do comportamento de murmuradores e das consequências de suas ações, servindo como alerta para que não sigamos tal postura, pois ela pode resultar em consequências sérias. Passagens como, por exemplo, livro de Êxodo, capítulo 16, livro de Números, capítulo 14, nos mostram como os israelitas, durante sua caminhada pelo deserto, constantemente murmuravam contra Deus, queixando-se da falta d'água, falta de comida e queixando-se também da liderança de Moisés. Essa atitude, queridos irmãos, custou caro para eles,
pois Deus não se agradou de sua murmuração, e alguns foram punidos com a morte. Meus queridos irmãos e irmãs, no livro de Números, capítulo 12, vemos o exemplo de Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que murmuraram contra ele por causa de sua esposa estrangeira. E olhe, tentaram desafiar sua liderança. Essa atitude não agradou a Deus e Miriam foi punida com lepra perante todo o Israel, um castigo vergonhoso que também resultou no atraso da jornada do povo de Deus. Queridos irmãos, ainda no Novo Testamento, até mesmo os discípulos de Jesus foram propensos à murmuração, sabia disso? Veja, após um discurso em que Jesus se apresentou como o pão da vida, muitos acharam suas palavras difíceis de aceitar e decidiram deixar de segui-lo. No entanto, Jesus advertiu que aqueles que quisessem ir embora tinham esse direito. Ele explicou que é necessário ter fé nele, independentemente das dificuldades que possam surgir. Queridos irmãos, esses exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, revelam murmuradores descontentes com Deus e ingratos pelo que ele havia feito por eles. No entanto, independentemente de que sejam aqueles que se entregam ao pecado da murmuração, acabarão enfrentando a disciplina ou o castigo do Senhor. Embora Deus primeiro ofereça advertência quando não há mudança de atitude, sua ira pode se manifestar contra essas pessoas. Queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro tópico do primeiro ponto, o crente murmurador. Queridos irmãos, o crente murmurador corre o risco de se tornar cheio de contendas, prejudicando seu testemunho diante do mundo. Seu comportamento insatisfeito e reclamão revela uma falta de confiança em Deus e seu cuidado providencial sobre sua vida. As palavras do murmurador tendem a ser negativas, depreciativas, atacando líderes, cônjuges, membros da igreja e outros. Devemos ter um cuidado, queridos irmãos, com o que falamos, pois Jesus nos ensinou que seremos julgados por nossas palavras. Leia Mateus capítulo 12 e o versículo de número 37. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, murmuração, impedimento da primeira geração, a terra prometida. E o primeiro tópico, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Meus queridos irmãos, é importante afirmar que respeitar os líderes que Deus coloca à frente da sua obra é um princípio claramente estabelecido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo, em suas epístolas, destaca a importância da liderança na igreja, colocada por Deus para trabalhar no aperfeiçoamento dos santos e para protegê-los contra as doutrinas enganosas. Mesmo que os líderes possam falhar em algum momento, aqueles que são verdadeiramente cristãos conhecem a palavra de Deus e buscarão soluções em Deus, como fez Davi em relação a Saul. Leia na sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 6 até o 10, e também o capítulo de número 26. Agora, queridos irmãos, infelizmente, é comum encontrar gerações de murmuradores que se levantam
contra a liderança divinamente estabelecida por Deus. Perceba que no livro de Números, capítulo 20, vemos um exemplo disso, quando o povo de Israel murmurava contra Moisés por falta d'água. Essa murmuração levou Moisés a desobedecer a ordem divina, o que trouxe consequências para a sua vida. Este ciclo vicioso de murmuração é evidente também no caso de Samuel, que foi rejeitado pelo povo, mesmo após liderar Israel de forma íntegra e ter testemunhado as bênçãos e os livramentos de Deus. Leia primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Queridos irmãos e irmãs, dentro do povo de Deus é possível que murmuradores se levantem contra a liderança estabelecida por ele, mesmo que essa liderança seja sincera e em comunhão com o Senhor. Aqueles que revelam falta de confiança em Deus. Se a liderança não estiver agindo conforme a vontade de Deus, o caminho é voltar-se para Deus em oração, pedindo discernimento e sabedoria. A recomendação de Cristo é orar pelos líderes. Portanto, meus queridos irmãos, devemos orar pela nossa liderança. Você ora pelo seu pastor, você ora pelo seu líder, pedindo a Deus sabedoria e graça para que ele possa saber lidar com as ovelhas. Nunca devemos cair na murmuração. Saiba disso. Rebelião ou descontentamento contra eles, pois isso tem um alto preço espiritual. Se tivermos questionamentos, devemos abordá-los com humildade, sinceridade e reverência, buscando genuinamente os propósitos de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Queridos irmãos, o segundo tópico, a murmuração contra Deus. Veja, o Senhor respondeu às queixas do povo de Israel, prometendo fazer cair pão dos céus para alimentá-los. Êxodo 16, e versículo 4. Apesar de ter contemplado suas murmurações, Deus tratou o povo com piedade e compaixão, demonstrando sua infinita bondade, mesmo diante da ingratidão do povo. Queridos irmãos, por outro lado, nos relatos de Números, vemos como a murmuração traz consequências severas para aqueles que praticam. Cada ato de murmuração por parte de Israel foi seguido por um castigo enviado por Deus, resultando na punição do povo com a permanência no deserto. Um exemplo marcante é encontrado no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 até o 7. Leia aí na sua Bíblia este texto. Esse texto fala: quando os israelitas reclamaram das condições difíceis no deserto e foram atacados por serpentes venenosas como consequência de sua murmuração. No entanto, mesmo diante da justa ira de Deus, ainda podemos testemunhar sua graça em ação, pois ele providenciou um meio de salvação para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Queridos irmãos, o terceiro tópico do segundo ponto: por que é perigoso murmurar? Murmurar pode ser perigoso por várias razões. Primeira razão, anote aí: desagrada a Deus. A murmuração é vista como uma atitude de descontentamento e falta de confiança na provisão e no cuidado de Deus.
Ela revela uma falta de gratidão pelo que Deus já fez e uma ausência de fé em sua capacidade de resolver nossos problemas. Segundo, queridos irmãos, a murmuração afasta de nós a paz e a alegria. Veja, quando murmuramos, ficamos imersos em negatividade e insatisfação, o que nos impede de experimentar a paz e a alegria que vem de uma comunhão íntima com Deus. Terceira razão, queridos irmãos, a murmuração contamina outros. A murmuração pode ser contagiosa e influenciar negativamente aqueles que estão ao nosso redor. Ela pode espalhar um espírito de descontentamento e desconfiança na comunidade, enfraquecendo o corpo de Cristo Jesus. Quarta razão, a murmuração impede o crescimento espiritual. Veja, ao nos concentrarmos em nossas queixas e reclamações, deixamos de focar em crescer espiritualmente e em confiar na sabedoria e na bondade de Deus. Isso nos impede de aprender as lições que Deus deseja nos ensinar por meio das dificuldades. Querido professor, querida professora, em resumo, murmurar é perigoso porque mina nossa fé, perturba nossa paz interior, contamina nossa comunidade, impede nosso crescimento espiritual e nos afasta das bênçãos de Deus. É por isso que a Bíblia nos exorta a evitar a murmuração e a cultivar uma atitude de gratidão, confiança e contentamento em todas as circunstâncias. Glória a Deus, queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa. E agora vamos estudar o terceiro ponto, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E o primeiro tópico, o fim dos israelitas murmuradores. Veja, queridos irmãos, no livro de Números, fica evidente que Deus não tolera o pecado da murmuração. Os relatos mostram claramente as consequências graves que resultaram da murmuração do povo contra Deus e sua liderança. Por exemplo, após os espias relatarem sobre a terra prometida, o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, desejando ter morrido no Egito ou no deserto. Em resposta, Deus declarou que nenhuma pessoa daquela geração, exceto Josué e Calebe, entraria na terra prometida. Todos os outros murmuradores seriam condenados a vagar no deserto até que morressem. Leia Números, capítulo de número 14. Além disso, queridos irmãos, mais tarde, quando o povo de Israel continuou a murmurar, Deus enviou uma praga que resultou na morte de milhares de pessoas, e isso está no livro de Números, capítulo de número 16. Leia esta referência na sua Bíblia. Esses eventos enfatizam claramente a gravidade do pecado da murmuração aos olhos de Deus e as consequências sérias que ele acarreta. Deus é paciente e misericordioso, mas ele não exige obediência e fé do seu povo. A murmuração revela uma falta de confiança em Deus e em sua soberania e, portanto, é um pecado que Deus não tolera. Queridos irmãos, estudaremos agora o segundo tópico, o destino dos murmuradores. Você sabe qual é o destino dos murmuradores?
Ao citar os acontecimentos de Números e em sua carta aos Coríntios, Paulo está enfatizando a seriedade do pecado da murmuração e suas consequências. Ele alerta aos coríntios sobre o pecado de seguirem o exemplo dos israelitas murmuradores que pereceram no deserto. Além disso, o apóstolo Paulo alerta aos coríntios para o perigo da murmuração. Ele os lembra de que, da mesma forma que alguns israelitas murmuraram e enfrentaram as consequências de seus atos, os crentes da nova aliança também correm o risco de sofrer consequências espirituais negativas, caso cedam à murmuração e à incredulidade. Queridos irmãos, no terceiro tópico do terceiro ponto estudaremos os males da murmuração. Veja, um dos primeiros efeitos visíveis da murmuração na igreja é a criação de divisões e grupinhos entre membros, quando alguns se deixam levar pelo descontentamento e pela insatisfação. Surgem conflitos internos que geram desarmonia e tensionam os relacionamentos na comunidade de fé. Essa falta de unidade enfraquece o testemunho cristão e compromete o propósito de ser um só corpo. Queridos irmãos, a murmuração também impede o crescimento espiritual dos fiéis, pois revela uma falta de fé e compromisso com a vontade de Deus. Além disso, a murmuração afeta diretamente aqueles que têm um chamado ministerial. Os líderes que são alvo de murmuração podem ser desestimulados e desencorajados em seu serviço, o que compromete a eficácia do seu ministério. O descontentamento e a ingratidão dos membros podem levar os líderes a retrocederem em sua vocação, perdendo o prazer e a alegria no serviço a Deus. Queridos irmãos, nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, irmãos e irmãs, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, em nossa igreja e em qualquer outro lugar que nos relacionamos com o próximo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.